Meus amados irmãos, estamos de volta. Graça e paz de Jesus Cristo. Vamos para o nosso culto coletivo de terça-feira, hoje dia 21 de julho de 2020. Vamos fazer uma oração inicial pedindo a Deus pelas nossas vidas, pela nossa fé, pelos nossos corações. Quem vai fazer essa oração hoje é Del, Eduardo, nossa irmã Gilmar e nossa irmã Lúcia. É a família que vai interceder. Vamos ouvir Del orando com toda a família aí, que mora bem pertinho, colado entre eles lá. Vamos ouvir, Del. A graça e a paz, meus irmãos, tudo bem? Boa noite. Nesta noite de hoje estamos aqui com a minha esposa Gilmária. A paz do Senhor. Com o meu cunhado Eduardo. Graças e paz. Com a minha irmã Lúcia. Seus novos decididos, nossos novos irmãos, né? Nesta noite de hoje vamos orar pelo início do culto e que Deus nos conceda um culto abençoado. Oremos. Santo Deus, Pai querido, Pai de infinita bondade, Senhor, graça te damos, somos gratos a Ti por tudo. Te agradecemos, Deus, pelo Teu amor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia em nossas vidas. Nesta noite de hoje, te entregamos nossas vidas em Tuas mãos e te pedimos, Deus, que o Senhor continue nos abençoando, nos livrando, Pai. Somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Somos gratos a Ti pelo Teu amor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor. Nessa noite de hoje, te pedimos que o Senhor nos dê um culto abençoado, use o Teu filho, o Teu servo, direcione a Tua palavra, Deus. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nessa noite de hoje também te entregamos os Teus filhos, o novo decidido em Tuas mãos. Te entregamos a vida de Eduardo, a vida de Lúcia e a vida de todos os irmãos que nesta quarentena, nessa pandemia, resolveram entregar a Tua vida para Ti, Senhor. Muito obrigado, Deus. Continue abençoando, continue guardando e livrando os Seus filhos de tudo que for mal, Pai. Continua fortalecendo a fé de cada um e vai trabalhando, Deus. Que eles venham estar firmes na rocha, Deus, e que o Senhor não deixe ele nem olhar para a direita nem para a esquerda, Senhor. Abençoe Teus filhos, Deus. Continua nos abençoando também para orientar e a gente venha também se aperfeiçoar mais e mais, Deus, para aprender e ensinar da Tua palavra, Deus. Muito obrigado pela vida dos nossos irmãos. Muito obrigado por aqueles, Deus, que nesse momento se encontram angustiados, porque sabemos que o Senhor está no controle de tudo, Deus. Que o Senhor é que conduz nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Pai, pela vida de cada família Nova Aliança. Muito obrigado, Deus. Te pedimos, Deus, que o Senhor abençoe e direcione em nossos corações a Tua palavra, Pai. Muito obrigado. Continua nos abençoando, guardando e livrando. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Muito obrigado, irmão Del, Eduardo, Gil e Lúcia. Deus vos abençoe. Vamos para alguns avisos importantes. Durante a semana, nós temos a proposta de contínuo discipulado por chamada de vídeo. Isso é lembrete o tempo todo. Você pode perguntar, pastor, por que lembrete? Porque no deserto o povo tem que estar sempre lembrando dos processos de Deus. Moisés no deserto lembrava, o povo esquecia, e uns dias que ele deixou de estar perto lá, quando voltou o povo já estava adorando o bezerro de ouro. Então a gente precisa estar lembrando o tempo todo. Por isso que a Bíblia tem que ser lida e pregada o tempo todo. Então não esqueça disso. Quero também trabalhar algumas questões, como, por exemplo, nosso trabalho de oração. Nossa oração, temos um trabalho de oração de 6 até as 22 horas. Também quero lembrá-los de que os nossos amados irmãos precisam encorajar aqueles fracos na fé, orar pelos irmãos. A gente tem orado nos cultos, mas orar por eles. Tá certo? Nesse momento eu quero saudar os meus amados irmãos, aqueles servos e servas de Deus. Hoje eu vou fazer até diferente. Vou botar também o nome desses amados irmãos aqui. Não vou destacar todos, mas alguns eu vou pontuar, encorajando. Por que temos feito isto? Para dizer para você que a sua igreja não se esqueceu de você. No dia a dia a gente está fazendo isso, mesmo durante chamada de vídeo, mas também durante os cultos, lembrando do seu nome. Nós temos entre eles aqui hoje, não dá para fazer todos, a gente tira dia a dia, semana a semana. Vou dividir tela e botar esses nomes aí. Maria Isabel e Mariana Queiroz. A nossa irmã Linete Boaventura, nossa irmã Elizabeth, a mamãe Helena, nossa
Nós temos também Raíssa, Andréia, Conce e Levi, fica no loteamento Bahia. Maria, David e Manilfa, aqui no loteamento Horto Florestal. Nossa irmã Hilária. Edivaldo, Cecília, Clésia. Tem o pessoal da Paraíba, Elton, nossa irmã Claudinete. São nossos familiares também, aí por parte de Elisama. Eliezer, o pastor Eliabe, a Fabiana, Lei, todas as meninas lá. Kailane sempre tem assistido conosco. Um forte abraço aí a todos os irmãos. Carlos, Rosa e Bianca, Deus abençoe. Nossa irmã Lucinda está na zona rural, mas pense em uma véia ativa, sincera no Senhor, severa e sincera no Senhor. Nossa irmã Damiana, Ronaldo, Daniela e Daiane. Niel e Mari, nós temos também um pessoal em São Paulo, que são os familiares de Osélia e Franklin, que em São Paulo sempre está cultuando conosco. Um forte abraço para todos eles aí. Nossa irmã Anitta, hoje a gente tem aqui mais irmãos, a gente vai tirando e acrescentando outros. Nossa irmã Clineuzi e seu Argolo, um forte abraço. Priscila e Nadson, Priscila também é nova, decidida, está firme na fé. Nossa irmã Mara, Samuel, Murilo, Cassiane e Samela. Deus abençoe a todos vocês. Forte abraço no coração, que a fé de vocês fique firme. Nós vamos, nesse instante, orar pelos enfermos. Vou pedir a Marcelo para orar pelos enfermos. Hoje nós acrescentamos aqui a avó de Bruno na relação dos enfermos. Temos a nossa irmã Elizabeth, nosso irmão Mauro lá de Estela Mares. Estamos orando pelaquela família, irmã Glória que está lá também. A Zulena, uma amiga da irmã Anete que também acometida aí com a Covid, mas está em tratamento, está bem. Os familiares de Anne e Luiz, que faleceu no dia 15, nós vamos orar por eles. A mãe da irmã Lucinha, aí de Gilvan, nossa irmã Lucinalva. Tem um pessoal que pediu esses dias para orar por Bernadette, a irmã Cleidiane, os parentes de Cleidiane. Parece que eles estão em São Paulo. Delmário, Bernadette, Ana e Célia. Ana e Célia, eles são primos da irmã Cleidiane lá em São Paulo. Neta, tem uma outra pessoa aqui que é a neta de Zé Bonfim. Esses dias pediu oração, o quadro dela é um quadro delicado. Desde o nascimento ela tem um problema e a gente vai interceder. Marcelo vai nos conduzir em oração. Eu vou pedir até agora também, Marcelo, que já faça uma oração de gratidão pelos irmãos. Aqui a gente já vai botar a relação, esses irmãos que também se recuperaram, já saíram da fase de situação difícil. Vamos orar pelos enfermos e orar ao mesmo tempo agradecendo. Nos intercede assim. Oremos. A Deus. Amado Deus e Pai Santo, nós entregamos, Senhor, nos pés do Teu altar, os nomes de todos esses irmãos, Pai, que têm sofrido com enfermidades. Entregamos, Senhor, e intercedemos por suas vidas. Amém. Rogamos ao Teu Santo Espírito que os acompanhe, que os fortaleça, Amém. Que os ajude a superar as adversidades, Amém. Que os ajude a ultrapassar essas barreiras que esse corpo físico e esse mundo tem nos imposto, Pai. Amém. Aguardando a divina promessa do Senhor de que na sua morada teremos novos corpos consagrados que não experimentarão mais a dor e o sofrimento. Sim, Deus. É no nome de Jesus que nós aguardamos o cumprimento desta promessa, Pai. E assim nós intercedemos por esses irmãos. E da mesma forma, apresentamos, Pai, a nossa gratidão por todos aqueles irmãos que têm conseguido a resposta das suas orações, que têm conseguido do Senhor a saúde, o restabelecimento da sua integridade corporal. Agradecemos ao Senhor, Pai, porque o Senhor é o médico dos médicos. Amém. O Senhor é aquele que opera os milagres. É o Senhor que faz tudo aquilo que nós não somos capazes de fazer. Amém. É o Senhor que realiza o impossível nas nossas vidas. Amém. Obrigado, Pai,
Obrigado, Senhor, por cuidar de nós. Obrigado. Obrigado pela saúde dos teus servos. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia e, acima de tudo, Pai, obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado. Em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Obrigado, Marcelo. Nós queremos agradecer a Deus e agradecer com todo o nosso coração. Eu quero, nesse instante também, agora, orar pelos irmãos que fazem aniversário. Vamos dividir tela aqui também. E dessa feita, quem vai orar é o nosso irmão Binho. Ele vai orar pedindo a Deus. Dia 19, feito ontem, foi nossa irmã, ontem não, no domingo, hoje é terça, então no domingo foi a irmã Rosália. Vamos para os aniversários da semana. Dia 21, exatamente hoje, na terça-feira, quem está fazendo aniversário? Paulo Daniel, geralmente acompanhado aí por Pedro, é o Paulo, filho do nosso irmão Adeilton. Adeilton Nascimento, lá de Camaçandi, Del. Forte abraço, irmão Del. Que Deus dê vida e saúde. Dia 22, irmã Gilmária. Irmã Gilmária, ela inclusive está aqui hoje, vai cantar. Então aproveitem para pedir bolo para ela e agradecer a Deus por mais um ano de vida. Vamos orar? Ora aí, Binho, por todos esses aniversariantes. Oremos. Senhor Deus, Pai Santo, Pai querido, nós te pedimos o teu Santo Espírito, Senhor, que habite em nós, Pai Santo, que o Senhor dirija, Pai Santo, cada servo e serva, Senhor, que está fazendo aniversário, Pai Obrigado. Santo, que já fez. Ó Deus, nós te agradecemos por mais um ano de vida, Pai, e que o Senhor, Pai, esteja cada dia acrescentando bênçãos e bênçãos cada dia nessas vidas, Pai. Amém. Para que o teu nome seja exaltado e glorificado e que cada pessoa, Pai, possa entender que cada dia que nós temos dormido e acordado, porque o Senhor permitiu, Pai. Amém. Louvado é o teu santo nome, Pai. Toda a honra, toda a glória, toda a majestade é do Senhor. Amém. Que essas pessoas possam reconhecer, Pai, que só o Senhor que é capaz de dar a vida, Pai. Amém. E no nome de Jesus nós te agradecemos por todos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão Marinaldo. Irmão Marinaldo, que daqui uns dias vai voltar para a revisão, né, Marinaldo? Vamos orar para ele no mês de agosto. Ele volta a São Paulo para a revisão. Interceder a Deus pela vida do nosso irmão Marinaldo. Ok, nós vamos agora para os destaques dos nossos visitantes. A ideia é: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nós vamos ter a relação de todos eles aqui. Temos aqui esses dias no canal Damares Mota. Damares Mota, eu lembrei que eu fiz o casamento dela. Na verdade, ela me lembrou há 9 anos atrás, da Várzea, mas eu não sei se o Reinan Mota é parente de Damares Mota. Eu acho que não, né? Viu? Marcelo que tem, mas tem um outro Reinan Mota, de repente possa ser parente aí, a gente não sabe. Júlia Alves, Alexandro da Hora estava no domingo conosco, cultuando. Ari Farias e muitos outros irmãos aí que a gente tem. O pessoal lá da Baixa Alegre, o pessoal de Salvador, tem muita gente visitando-nos no canal. Quero pedir ao pessoal, lembrando ao pessoal de recepção, a equipe de recepção online, que fortaleça os irmãos aí, encorajando durante o culto pelo chat, dando as boas-vindas para todos eles agora. Nosso muito obrigado, Deus abençoe a todos. Vamos sempre orar por vocês e louvado seja Deus por você estar cultuando conosco. Diante disso, nós vamos prosseguir para a nossa etapa do culto. E eu quero convidar meus amados irmãos a gente desenvolver na chamada à confissão. Leitura bíblica, Tiago 5,16, diz assim: portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros para serdes curados. E agora nós vamos para uma oração de confissão. Deus, nós pedimos a tua graça, pedimos pela tua bondade, pedimos pela tua misericórdia. Ajude a abandonarmos nossos pecados e a revermos nossa vida no Senhor dia após dia. Obrigado pelo sangue de Cristo. Obrigado por sermos selados para o dia da redenção. Obrigado por nos dar a garantia eterna
e glorificarmos o teu nome através de Jesus. Amém. Após a chamada de confissão, nós temos a chamada adoração por meio de cânticos. Na verdade, tudo que fazemos à luz da palavra é adoração ao Senhor. E agora com cântico nós vamos adorar. João 4:24 diz assim: Deus é Espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Vamos adorar esse Cristo, porque Ele nos dá segurança em espírito e em verdade. O que é adorar, pastor, em espírito e em verdade? É adorar através de Jesus. Adorar a Deus através de Jesus. Ele abriu o Santo dos Santos. O véu do templo se rasgou. E só por meio dele nós podemos adorá-lo. Só por meio dele podemos chegar até o Pai. Até o nosso eterno Pai. Vamos adorar Marcelo Gil, Segurança 375 do Cantor Cristão. Felicidade verdadeira só no nosso Senhor Jesus. Por isso nós cantamos, por isso nós louvamos e entregamos nossas vidas. Louvemos ao Senhor com este cântico de adoração. Segurança. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos dos céus da graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Amém. Deus seja louvado, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Agora nós vamos orar ao Senhor e nós vamos orar pelos missionários e eu vou pedir a Marcelo também que depois ore pela fidelidade ao Senhor. O assunto do texto hoje fala de fidelidade até diante de sofrimento e morte. Nós vamos falar sobre isso e vamos orar. Eu vou orar por missionários e Marcelo vai orar pela fidelidade ao Senhor. Vou orar agora por missões estaduais. Deus, nós louvamos o teu nome. Estamos em pleno período de campanha de missões estaduais. Rogamos ao Senhor que teus filhos não só orem, mas também contribuam. Mas oramos agora pelos missionários nos campos. Oramos pela fidelidade deles, apesar das lutas e das provações, em todo o campo baiano, em todo o cenário, por onde quer que passe um missionário, anunciando as boas novas, o evangelho da salvação, o bom depósito, a sã doutrina, que, ó Deus, teus filhos sejam sustentados. Oro pelas suas famílias. Oro, Deus, também agora pelo ministério desenvolvido, pelo sustento de cada um deles.
Oro pela visão e entendimento da palavra do Senhor. Faça tudo que eles estão enfrentando e, principalmente nesses dias, os fortaleça, os guarde, Pai. Colhe o ensejo. Apresenta os missionários do Prega a Palavra. Os pastores que nesses dias estão até impedidos diante do processo de transitar. Mas, ao mesmo tempo, eu te agradeço pela maneira como também online tem se desenvolvido o trabalho. A ti seja a honra e a glória por meio de Jesus. Amém. Marcelo vai orar pela fidelidade ao Senhor. Oremos ao Senhor. Deus Santo, Deus amado, nós, Pai, entregamos as nossas vidas ao Senhor, Pai. E te pedimos, Senhor, que nos ajude, nos auxilie, nos ajude, Pai, a entregar as nossas vidas em oração, em serviço. Nos ajude, Pai, a enxergar os teus ensinamentos dentro da tua palavra, Pai. Amém. Que ela seja revelada aos nossos corações e que esta palavra transforme as nossas vidas. Que nós possamos permitir que essa palavra nos transforme, abrindo os nossos corações, entregando nossas almas e estando sempre em oração e também em temor ao Senhor, Pai. Obrigado. Obrigado, Senhor, pelos ensinamentos que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Pai, porque essa semana eu conheci um irmão em Moçambique e ele me mostrou grandes coisas, Pai. Ele me mostrou que nós devemos ser fiéis ao Senhor, apesar das circunstâncias, Amém. apesar das nossas condições financeiras, apesar das nossas condições de trabalho, que mesmo na dificuldade, que mesmo na escassez, que mesmo na falta, possamos glorificar ao Senhor e mostrar uma felicidade que o mundo não conhece, uma felicidade que o mundo não compreende. Muitos podem olhar para aquele irmão e vê-lo passando necessidade, passando até mesmo fome, mas vendo em seu semblante Obrigado, Deus. a felicidade do Senhor. E vendo que ele é fiel, vendo que ele Amém. é feliz porque o Senhor o salvou. Amém. Em nome de Jesus, Pai, nós desejamos que essa felicidade também habite em nosso coração. Amém. Que essa fidelidade também faça parte do nosso cotidiano, da nossa vida. Amém. Por isso nós o louvamos, por isso engrandecemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Marcelo. Vamos prosseguir, queridos. E a palavra agora nos chama a proclamação. No texto de 2 Timóteo 2,2, a palavra do Senhor diz assim: O que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos para que também ensinem ou para também ensinarem a outros. Vamos orar pela palavra de Deus. Binho, Marinaldo vai orar agora pela palavra que vai ser pregada. Aqui é culto de oração, cânticos e leitura da palavra nos corações. Binho. Oremos. Ó Deus, soberano, Pai que está nos céus. E diante de Ti, Pai, nós te pedimos o Teu Santo Espírito, Pai, que possa conduzir o Teu servo, Pai, para dirigir, Senhor, a Tua palavra, conduzir aos nossos corações. Amém. E que nós possamos compreender conforme, Senhor, a Sua palavra. E que o Teu Santo Espírito, Senhor, dirija também, Pai, as pessoas que estão ouvindo a Tua voz, a Tua palavra, Senhor, em cada lar, em cada, Deus, famílias possa ser impactada pelo Teu Santo Espírito nesta Amém, noite, Pai. Deus. E que o Teu Filho possa ser um vaso, um instrumento nas Tuas mãos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Marinaldo. Queridos, vamos ler o texto de Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo de número 2, de 8 a 13. Na semana passada nós vimos 2, de 1 até o número 7. Hoje nós vamos estudar do capítulo número 2, do verso 8 até o verso de número 8. De 8 até o verso de número 13. Na verdade, esse texto de 8 a 13 é um só. E estamos entendendo ele de maneira paulatina, até pelas verdades teológicas que temos em cada uma dessas porções. A carta de Paulo a Timóteo é escrita
Mas antes de a gente até trazer o contexto, eu quero ler o texto. 2, de 8 a 13. Lembra-te de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, de acordo com o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de ser preso como criminoso. Mas a palavra de Deus não está presa. Por isso, suporto todas as coisas por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que há em Cristo Jesus em glória eterna. Esta palavra é digna de crédito. Se morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Pinho já orou, a gente vai prosseguir. A carta de Paulo a Timóteo é uma carta dirigida de Paulo para encorajar Timóteo. Timóteo está prestes a desistir. É um cenário no contexto da Ásia, atual Turquia hoje. Paulo está em Roma, Timóteo está em Éfeso, principal cidade da Ásia Menor. Nesse cenário de contexto do Império Romano, a perseguição era tão grande e muitos estavam abandonando a fé. Nós vimos já no capítulo 1, dias atrás. Os crentes estavam com medo da morte. Inclusive, nesse texto, Paulo vai lembrar-nos que ele estava preso, e preso por causa do Evangelho. No 1:8 ele diz que estava preso. No 1:16 e 17 ele diz que estava preso. Agora, no 2:8 e 9, ele vai dizer, principalmente o 9, que está preso. E ele escreve para Timóteo que diante do abandono, muita gente debandando, abrindo mão do Evangelho, deixando de pregar a sã doutrina, mas também deixando de crer na sã doutrina. Paulo então escreve para encorajar seu filho na fé. Que maneira maravilhosa de escrever, para encorajar. Olha só que o que Paulo está dizendo a Timóteo para encorajar é o puro Evangelho. Defende a sã doutrina, guarda a sã doutrina, o Senhor te recompensará. São as últimas palavras do apóstolo Paulo. Na semana passada, então nós vimos de 2 a 7, o cristão fortalecido na graça transmite a sã doutrina fielmente apesar dos sofrimentos. Por isso que Paulo diz a Timóteo, transmite o que ouviste de mim. O que Timóteo de fato ouviu de Paulo foi a sã doutrina, o bom depósito, que é evangelho. E ele tinha que transmitir isso apesar do sofrimento, por isso que o verso 3, sofre comigo. Depois ele traz as ilustrações do soldado, a ilustração também do agricultor e do atleta. Tudo isso para mostrar que eles precisavam trabalhar com fidelidade. Assim também Timóteo precisava ser fiel ao seu comandante, Jesus Cristo, o que o chamou, o que vocacionou para a pregação do Evangelho, à luz de Paulo, como ele diz que até foi colocado sobre ele as mãos, a imposição das mãos, tornando assim um consagrado ao Senhor. Diante desse cenário de contexto, a grande ideia de 8 até o verso 13, nós vamos agora dividir tela. Você vai ver a grande ideia do lado para ficar visível num contexto de entendimento para o seu coração. Qual é então a grande ideia do 8 até o verso de número 13? O Evangelho de Cristo, de Cristo ressurreto, encoraja o cristão face aos sofrimentos, a fidelidade até a morte. Presta atenção. O Evangelho de Cristo ressurreto encoraja o cristão face aos sofrimentos, a fidelidade até a morte. Assim começa o texto lembrando do Jesus Cristo. Veja que Paulo está exortando agora. Há uma exortação. No verso 8, a gente vai dividir em 3 partes esse texto. No verso 8, ele vai fazer a lembrança. Essa exortação no lembrete aqui é muito forte. Porque ele lembra-te de Jesus Cristo. Essa é uma exortação. Ele está exortando Timóteo a entender o porquê deveria suportar todos os sofrimentos. E ele traz a base. Portanto, o verso 8, eu poderia aqui descrever também como uma grande ideia pequena.
que sustenta a grande ideia maior. Qual é a grande ideia do verso 8? Anota aí também, vai estar aqui na nossa tela. A grande ideia do verso 8. A base da vida cristã precisa ser o Evangelho de Cristo. A base da vida cristã precisa ser o Evangelho de Cristo. Olha só, porque eu estou dizendo isso no verso 8. Paulo começa dizendo, lembra-te de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, de acordo com o meu Evangelho. Que exortação fantástica. Então aqui a base para o encorajamento é o Cristo ressurreto conforme o Evangelho que Paulo está pregando, que o Evangelho é o próprio Jesus Cristo. 4 verdades aqui nós encontramos. Vamos entender a primeira. Lembra de Jesus Cristo. Paulo está exortando a Timóteo, está encorajando na fé. E olha o que ele está falando depois que ele fala de sofrimento e de pregar a sã doutrina. Transmitir a sã doutrina como bom soldado de Cristo. Como aquele que recebeu a sã doutrina e deveria, pelo auxílio do Espírito Santo, guardar. A primeira proposta nesse cenário ainda de sofrimento e guardar a sã doutrina, guardar o evangelho puro, guardar a fé pura, é lembrar de Jesus Cristo. São as últimas palavras do apóstolo Paulo a Timóteo desencorajado lá em Éfeso. E ele está pedindo para vir para Roma, porque ele está preso e ele está encorajando. Então, como encorajar um cristão para baixo, em qualquer fase, em qualquer dia, num cenário doméstico, filho, como encorajar? Chama o coração dele para Jesus. Paulo está dizendo para Timóteo, meu filho, Paulo está preso e Timóteo está em Éfeso. E Paulo está dizendo, vem cá e lembra de Jesus Cristo, meu filho. Era um cenário de sofrimento, isso faz todo sentido. Como ele traz a lembrança de Jesus Cristo? Como ele pede a Timóteo para lembrar de Jesus Cristo? Lembra dele ressurreto dentre os mortos. Ele está falando de sofrimento. Se é um cenário de sofrimento, ele lembra que Jesus Cristo sofreu. Por que ele fala de sofrimento aqui? Na lembrança. Ele é ressurreto dentre os mortos. Antes de ressuscitar, ele sofreu. Mas olha a recompensa. Ele é ressurreto. Ele não começa dizendo que ele morreu. Ele começa dizendo ele ressuscitou. Lembra, Timóteo, em fases difíceis. Lembra, Timóteo, do nosso general. Ele é ressurreto. Aqui ele está dizendo, ele é triunfante, Timóteo. Ele é triunfante dentre os mortos. A morte não o deteve. Porque isso é importante lembrar, que Jesus Cristo é ressurreto dentre os mortos. Tem gente morrendo por causa do evangelho aqui nesse cenário. E Timóteo está com medo de morrer. Paulo está em Roma e Timóteo está lá, mais para lá do que para cá. E para encorajar, Paulo então está dizendo a Timóteo, lembra do Cristo ressurreto. Ele venceu isso que está te amedrontando. Às vezes a gente tem um cenário até meio que de descrédito em relação à ressurreição de Cristo. Tem cristão, querido, tem cristão que às vezes ele fala de Jesus Cristo e da ressurreição de Jesus Cristo como se estivesse bebendo um copo de água. Não é não, querido. A ressurreição de Jesus Cristo, o Cristo ressurreto, é o gancho encorajador, é a mola impulsora que leva a gente a uma genuína fé. Porque quando eu olho o meu Cristo ressurreto, eu vejo que a morte não pode mais me deter. Ele ressuscitou. Lembra dele ressuscitado. Lembra do evangelho, ele sofreu para que isso hoje pudesse estar em minha mão, Timóteo, o evangelho. Por isso que ele prossegue dizendo a terceira verdade, porque a primeira lembra de Cristo. Lembrar como? Lembrar dele ressurreto dentre os mortos. Lembra? Ele sofreu, mas ele hoje é vitorioso. Ele é glorioso. Ele é triunfal. Lembra que é o descendente de Davi. Aqui tem uma informação extraordinária. Ele está nos levando para a promessa do rei. Ele está nos levando para aquela promessa de Deus lá em 2 Samuel, quando Deus disse que teria um filho de Davi que assentaria no trono e que reinaria para sempre. Olha que coisa maravilhosa. Que encorajamento fantástico. Talvez a gente diz, pastor, isso aí não é prático, não. Não é prático se a lembrança de Jesus Cristo ressurreto, a lembrança de que ele é o rei que está sentado no trono e governa para sempre.
Isso não é fantástico para a nossa fé? Só chupando picolé e sorvete em tempo de inverno para entender uma coisa dessa. É preciso a gente entender que o evangelho puro, aqui é a nata da fé, é a nata da Bíblia, é a ressurreição do rei e a ressurreição do rei, sentado no trono para sempre, porque o descendente de Davi havia uma promessa de Deus que ele sentaria. Ele é Cristo, por isso que diz que ele é o descendente de Davi, ele é o rei, ele é o rei. Agora Paulo vai para a quarta lembrança. Olha, conforme o evangelho meu, ou conforme o meu evangelho, é assim que termina o versículo 8. Então, Jesus Cristo é aquele que é a figura prometida do Antigo Testamento, e Jesus Cristo, ele é a figura da pregação do evangelho do Novo Testamento, porque o evangelho que Paulo está pregando é o evangelho do Novo Testamento, deixado por Jesus, que orientou seus apóstolos, após a sua ascensão, a proclamar o evangelho no poder do Espírito Santo. A situação de Timóteo é de desencorajamento. Paulo está prestes a morrer. Olha a linha de encorajamento. Lembra de Jesus Cristo ressurreto. A base para a vida cristã precisa ser o evangelho. O evangelho é quem encoraja a fé. Por isso eu queria aqui mostrar que é o evangelho de Cristo suficiente, meus queridos, para fortalecer a vida e o coração de nossos filhos. Eu tenho 2 filhos. E eu fico muito feliz quando os vejo ruminar o evangelho puro. O evangelho puro. Ainda hoje, Emanuel me trouxe umas perguntas. Ele ouve as pregações e depois começa a fazer perguntas. Tem algumas perguntas que eu confesso para vocês, são as perguntas desconcertantes. Dias atrás, eu nem vou fazer essa pergunta aqui, porque eu disse para ele que eu não sabia e que a gente só ia saber, e de fato eu não sabia, não sei a pergunta, só quando a gente chegasse lá no céu. A gente às vezes precisa ser sincero e não ficar enrolando os nossos filhos, dizendo para ele coisa que a Bíblia não mandou dizer. Mas de vez em quando ele fica perguntando algumas coisas, sei, pai, e olha, eu sei que Jesus Cristo, ele é o meu Salvador, mas tem umas coisas, tem umas coisas que eu ainda tenho dúvida. Eu disse, filho, eu também tenho dúvida de muitas coisas ainda. E aí ele, mas eu queria saber, quando Jesus Cristo vier, se os ímpios, eles vão ter algum benefício? Eu fui explicar para ele que não. E aí, ele disse, mas filho, não se preocupe, porque você não é ímpio, você crê em Jesus. Ele disse, eu creio. Então, todos os benefícios da cruz de Jesus estão sobre você porque crê. Só não deixe de crer em Jesus. Nunca. O evangelho precisa ser ensinado aos corações dos filhos. Ele encoraja filho, ele encoraja esposa, ele encoraja esposo. Olha, independente da faixa etária. É o evangelho que dá a gente o ânimo da vida, da fé genuína, queridos. Portanto, a base para o verdadeiro encorajamento é o evangelho de Cristo. Paulo está dizendo, lembra-te de Jesus Cristo ressurreto. Em meio a sofrimento, a dores e aflições, o evangelho de Jesus, o rei descendente prometido, que é o evangelho de Paulo, o bom depósito, ajuda a gente a viver convicto, encorajado, firme, apesar dos pesares. De 9 a 10, a grande ideia de 9 a 10 nos traz uma outra proposta para ampliar o evangelho de Cristo ressurreto, encoraja o cristão, faça os sofrimentos, a fidelidade até a morte. De 9 a 10, a segunda grande ideia, no trecho agora. O evangelho e a eterna glória de Cristo são motivações genuínas para o cristão enfrentar os sofrimentos. Anota isso, como grande ideia do verso 9 até o verso de número 10. O evangelho e a eterna glória de Cristo são motivações genuínas para o cristão enfrentar os sofrimentos. Porque o evangelho e a eterna glória de Cristo são motivações genuínas. O que nos motiva para enfrentarmos o sofrimento. Vamos entender isso. Ele depois que diz, lembra-te o evangelho de Cristo,
Lembra do Cristo ressurreto? Lembra do filho de Davi? Segundo o evangelho que eu preguei, Timóteo estava desencorajado, lembre disso. Por causa dos sofrimentos, ele está pensando em parar. E veja que agora ele vai trazer o assunto de sofrimento de novo. Lembra lá do 1:8? Sofre por causa do evangelho, porque eu sofro. Eu sofro por causa do bom tesouro. Sofre comigo no verso 3. Olha agora o aspecto de novo de entendimento. Pelo qual sofro a ponto de ser preso como criminoso. Ele vai explicar porque está dizendo a Timóteo para lembrar de Cristo. Porque o evangelho de Cristo encarrega em lutas e provações. Ele diz, pelo qual sofro a ponto de ser preso. Ele está preso. Preso em Roma. E por causa do evangelho, olha, Paulo não está preso por causa de questões pessoais. Ele está preso em Roma não é por causa de Roma, ele está preso em Roma por causa de Cristo. Ele está dizendo que por causa do evangelho ele está sendo tido como criminoso. Inclusive Pedro, na carta que estamos expondo às quintas-feiras, Pedro vai lembrar a gente que a gente se sofre por causa de Cristo, nós somos abençoados. Lembra desse texto lá? Lembra dessa exposição? Se a gente sofre por causa de Cristo, nós somos abençoados. E Jesus já tinha falado isso no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. O Evangelho de Cristo, ele traz sofrimentos quando nós o defendemos de forma sincera, de forma honesta, de forma convicta. Paulo está dizendo, Timóteo, eu estou sofrendo, estou na prisão, sofro como um criminoso, mas a palavra de Deus não está presa. É interessante que é assim que está lá, no final de Atos. Paulo está preso, mas o evangelho está crescendo, a palavra de Deus está crescendo sem impedimento algum. É isso que ele está trazendo aqui agora. É aquele texto de Atos, capítulo 28, os versos 30 a 31. Ele está preso, mas o evangelho não. Se você analisar comigo, é isso que está lá no capítulo 31. Vamos dar uma olhada? Vamos confirmar esse texto? Atos, capítulo de número 31, não, 28. Os versículos que exatamente são os versículos 30 e 31. Paulo está preso numa prisão domiciliar. E Atos 28, 30 e 31, Paulo morou durante 2 anos inteiros na casa que havia alugado. Recebia todos os que visitavam, pregando o reino de Deus, ensinando as coisas concernentes a Jesus Cristo, com toda a liberdade, sem impedimento algum. Aqui esse cenário é esse. Paulo está preso e ele está dizendo, sofro como criminoso, porém a palavra de Deus não está presa. Quando eu tenho dito aqui que não é pandemia que impede a gente de discipular, quando eu tenho dito aqui que não é economia fracassada que impede a gente de discipular, quando eu tenho dito aqui que dor, sofrimento, angústia não pode impedir a gente de discipular, de fazer a obra de Deus, é porque o evangelho não está preso a circunstâncias. O evangelho não está preso a correntes. O evangelho não está preso a discursos. Se esses dias você, querido, que está aí quarentenado, isolado, achando que a vida parou, ei, cristão não. Nós cristãos não paramos. Inclusive tem alguns irmãos que estão, pastor, igreja fechada. Que disse que igreja está fechada, meu querido? Muda a sua ideia de teologia de templo. Porque aqui é um espaço, esse local onde a gente grava os cultos é um espaço. A igreja de Deus ela é viva, dinâmica, atuante. A igreja de Deus não está presa a circunstâncias. A igreja de Deus não está presa a situações. Paulo está dizendo, eu sofro, mas o evangelho está livre. Eu sofro, o evangelho está sendo pregado. Estou preso, o evangelho está sendo pregado. Por quê? A palavra de Deus não está presa. Aí ele exorta Timóteo. Ele está explicando a Timóteo por que deve lembrar do evangelho de Cristo. Primeiro, por que lembrar do evangelho de Cristo? O evangelho de Cristo não está preso a barreiras, a idiomas, a seja o que for. E aí o verso 10, por isso suporto todas as coisas, por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que há em Cristo Jesus, com a glória eterna.
As expressões aqui, pelo qual sofro, ou seja, o evangelho. Por isso sofro, a base do sofrimento é o evangelho. A motivação, o amor aos eleitos. Hoje em dia a gente vê cristãos, quando sofrem por qualquer coisa, dizem assim, meu Deus, e entram em desespero. Paulo está preso, vai morrer depois disso, e está encorajando a Timóteo, que está pensando em desistir, e ele está dizendo, a palavra de Deus não está presa à circunstância. Portanto, a grande ideia de 9 a 13, o evangelho e a eterna glória de Cristo são motivações genuínas para o cristão enfrentar os sofrimentos. Mesmo preso, Paulo está dizendo que por amor aos eleitos, para que também eles alcançassem a salvação que é em Cristo Jesus com a glória eterna. Sabe o que é que ele está dizendo? Timóteo, o evangelho de Cristo é a glória prometida para aqueles que creem nele. Deve ser a motivação para a gente pregar o evangelho. Hoje, de vez em quando trabalhando no cenário lá, imprimindo as coisas, dentro de casa, o gabinete fica fora da casa. Então, eu fiz uma proposta a Emanuel. Eu dou R$12 a ele por mês. Para ele ir pegar, às vezes, quando eu imprimir os papéis lá da impressora, que eu tenho que entrar e voltar, apesar de que é bom para fazer uns exercíciozinhos. E ele chegou e disse, tá bom, pai, R$2 por mês. Olha, rapaz, que coisa fantástica. A inocência ainda é grande. De vez em quando eu faço umas coisas para testar a inocência dele. E é bom ser inocente, sabia? Então eu digo, R$2. Ele disse, tá bom, pai, se qualquer coisa aí precisar. E foi lá, saiu, disse, olha, eu vou lhe pagar inclusive adiantado. Peguei R$2 e dei para ele ele foi correndo lá para dizer, mãe, ganhei R$2. Aí daqui a pouco volta ele, pai, aqui o dízimo. Com uma moeda, ou 2 moedas de centavos, porque ele estava dando o dízimo. Eu estava aprendendo algumas coisas boas. O que é interessante é que ele ficou tão empolgado, daqui a pouco ele pegou vassoura para varrer lá o gabinete. Disse, não, filho, não precisa varrer não, eu vou varrer aqui. Ele ficou empolgado pelo recurso. Deixa eu dizer uma coisa para você, bem interessante. Bem interessante. O evangelho e a glória eterna é o que motiva Paulo a pregar, apesar do sofrimento. A pergunta que eu queria fazer aqui nesta noite. Emanuel ficou super empolgado com os R$2 por mês para trabalhar para pegar as impressões quando eu estiver cá no gabinete. Qual é a tua motivação na vida cristã? Por que você é um cristão? Paulo está dizendo aqui a Timóteo, lembra de Jesus Cristo. A motivação para a gente ser um genuíno cristão é o puro evangelho e a glória eterna de Cristo. Quando eu vejo o Senhor dizer, eu fui preparar lugar para os fiéis, cada dia mais me dá vontade de desbravar, de trabalhar, de pregar o evangelho. Se esses dias você está aquele cristão parado, achando que, esperando o mundo melhorar, sabe qual é o mundo melhor que eu quero lhe oferecer? A Nova Jerusalém, a cidade santa, a cidade celestial. E isso me motiva a trabalhar, a pregar o evangelho, porque a Bíblia diz que quando o evangelho do reino for pregado no mundo inteiro, então chegará o fim. Se a sua motivação é ver esse mundo melhorar, em vez em quando a gente fica ouvindo o cristão, pastor, quando é que vai melhorar? E aí, será que vai aparecer um político aí para mudar a história, para mudar a situação? Pastor, meu Deus! Eu quero dizer para você, Jesus Cristo já mudou a situação da gente. E já deu até uma vislumbração, um vislumbramento da história, da vida, da glória lá. Se o evangelho não te motiva a fazer as coisas para a glória de Deus, você deve repensar a fé que está no seu coração. Outra coisa. Não tenta encorajar filho, não importa a idade. Às vezes a gente fica usando estratégias, métodos. Se for método por método, estratégia por estratégia, sem o evangelho não vai funcionar. Me desculpe a franqueza. Só o evangelho no coração. Ele é o poder de Deus para transformar a vida, encorajar a vida, em meio a sofrimento, em meio a perda, em meio a falecimento. E nessa hora eu quero dizer para os meus queridos que a gente ora aqui porque perdeu familiares. Eles em Cristo estão mais seguros do que você sem Cristo aqui.
Os que morreram com Cristo estão mais seguros do que você que está sem Cristo aqui. Portanto, se você está sem Cristo aqui, trate em nome de Cristo Jesus, de colocar o Evangelho no coração, de receber Jesus como seu Salvador, de lembrar do Jesus Cristo ressurreto, apesar das lutas e das provações. A última grande ideia, de 11 até o 13. De 11 até o 13, que vai sustentar a grande ideia, o Evangelho de Cristo ressurreto, encoraja o cristão face aos sofrimentos e à fidelidade até a morte, no 11 a 13. O cristão resiste o sofrimento apesar das lutas, pois Cristo recompensará. O cristão resiste os sofrimentos apesar das lutas, pois Cristo o recompensará. Agora, Paulo usa uns trocadilhos de paralelismo, de comparações. Esta palavra é digna de crédito. Ele começa a dizer, o que eu vou dizer agora, e o que eu acabei de dizer é digno de crédito. Mais pontuando o que ele vai dizer agora. O que é digno de crédito? Qual palavra que é digno de crédito? Ele diz, se morrermos com ele, também com ele viveremos. Essa frase faz a gente observar o cenário de contexto. No verso 9, ele está preso como criminoso. E Timóteo está pensando em desistir. Olha o que ele está dizendo. Se morrermos com ele. É um cenário que estava levando risco de morte. Inclusive, ele vai morrer. Porque no 4 ele vai dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Se morrermos com ele, viveremos com ele. O cenário é, Paulo está prestes a morrer e Timóteo está em risco de morte. Ele está dizendo, Timóteo, se você morrer com ele, você vive com ele. Porque aquele que em Cristo está, ainda que esteja morto, viverá. Veja o verso 12. Se perseverarmos com ele, com ele também reinaremos. Essa ideia aqui é a recompensa no reinado, no governo do rei. E olha que ele começa falando da ideia do reinado, porque Jesus é apresentado no verso 8, como começa o texto, como filho de Davi. Então ele diz, olha, se perseverarmos com ele, também reinaremos com ele. A ideia é, se sofrermos por causa do evangelho, até que nos leve à morte, com ele reinaremos. Por isso que o primeiro versículo, na segunda parte do primeiro versículo 11, diz, se morrermos com ele viveremos. Olha o verso 12 ainda na sequência. Se o negarmos, ele também nos negará. Lembre-se que tem muita gente negando. Lá no cenário, muitos da Ásia abandonaram o capítulo 1. Nós temos Fígelo e Hermógenes também abandonando. No final da carta temos lá Demas, que era companheiro de Paulo lá no texto de Filemão, também abandonando. Muita gente abrindo gás. E aqui a expressão é, se o negarmos, ele também nos negará. Aqueles que abrem mão do evangelho por causa das questões passageiras, eles não terão também a afirmação de Cristo. Esse é um princípio. Quem nega Cristo por causa de um namoro, por causa de um casamento, por causa de um trabalho, por causa de uma amizade, por causa de grupos de amigos. E aí, olha, adolescente, jovem, junior. Eu não vou para o evangelho porque meus amigos dizem que eu sou cafona. Eu não vou para o evangelho porque se eu for para a igreja com a Bíblia debaixo do braço. Todos aqueles que não reconhecem a Jesus e que têm vergonha de confessar Jesus publicamente, anunciá-lo, declarar o rei, Senhor, por causa de medos, também este o negará. Parece aquele texto lá de Marcos. Em Marcos capítulo de número 8, 34 a 38, eu quero ler esse texto para a gente. Vamos ver o que é que esse texto vai nos dizer? O Evangelho de Marcos, capítulo de número 8, 34, quando ele fala da cruz, quando ele fala de Pedro, que estava pensando nas coisas dos homens, não nas coisas de Deus, num contexto anterior, que é de 27 até o 33, Pedro
acaba declarando que Jesus é o Senhor, mas depois ele diz uma coisa que não é pelo poder de Deus. Então Cristo vai trazer essa seguinte declaração. Eu vou pedir para Marcelo, inclusive, legendar agora esse texto para a gente. Marcos, capítulo 34, capítulo 8, 34 até o 38. Chamando a multidão com os discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Seguir a Jesus implica num processo de morte, porque tomar a cruz é uma implicação de morte. Pois quem quiser preservar a sua vida irá perdê-la, mas quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho irá preservá-la. Quem então morre, é isso que Paulo está dizendo a Timóteo, se morrermos com ele, também com ele viveremos. Agora, se o negarmos, ele também nos negará. E aqui ele está dizendo isto. 36. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que daria o homem em troca da sua vida? Quando o Filho do Homem vier na glória de seu Pai, com os santos anjos, ele também se envergonhará de quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora. Paulo está dizendo, Timóteo, não se envergonhe. Envergonhar aqui significa abandonar a fé, abandonar a sã doutrina, abandonar o Evangelho por causa do sofrimento e por causa do medo de morrer. Não importa se você é adolescente, jovem, adulto, ancião, não importa a sua influência. Negar o Evangelho de Cristo é negar a vida. Negar o Evangelho de Cristo é perder a vida. Se você acha que hoje, então, por causa de amizades, situações que implicam em você não dizer que é um cristão por causa do medo de não ser aceito, do medo de perder o trabalho, do medo de perder a promoção, do medo de perder o namorado, do medo de perder a namorada, do medo de perder o noivado, com medo de perder, o trocadozinho. Se o negarmos, ele também nos negará. O abandono aqui era o cenário. E Paulo está dizendo, Timóteo, muitos estão abandonando. Estão deixando a fé pura se envolver com o mundo. Olha só a expressão da carta, no capítulo 4, quando ele fala de Demas, no versículo de número 10. Pois Demas, por amar este mundo, abandonou-me. E ele partiu para a Tessalônica. Por que para a Tessalônica? Naquele contexto, o cenário era mais tranquilizador do que em Roma e no cenário da Ásia Menor. E Demas, Mas Paulo disse a Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O Evangelho ainda está no seu coração, meu querido? O Evangelho faz parte da sua vida? Ou você vive um faz de contas? Verso 3 encerra a questão. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Cristo não muda se nós mudarmos. Só quem tem a perder somos nós quando nós mudamos com medo de sofrer por causa do Evangelho. Cristo é fiel, independente do quadro que eu e você vivermos. E Ele quem sustenta a gente nesse quadro e fortalece a nossa fé. Portanto, o Evangelho de Cristo ressurreto encoraja o cristão face aos sofrimentos, à fidelidade até a morte. Porque ele termina dizendo, se morrermos com ele, também com ele reinaremos. Quando é que você está vivo? Quando você é fiel a Cristo, independente das circunstâncias. Paulo almejava que Timóteo não abrisse mão do Evangelho de Cristo, por causa dos sofrimentos. A resposta desejada para a nossa igreja é que nós não devemos abrir mão do puro Evangelho. Absolutamente por nada. Não importa o que aconteça na sua vida, na sua história. O Evangelho de Cristo em primeiro lugar. Só o Evangelho de Cristo encoraja a igreja a viver genuinamente a fé.
Se nesta noite você está aquele crente titubeando, indo para lá, vindo para cá. Se nessa noite você é aquele adolescente que não tem uma fé genuína. Se nessa noite você é aquele jovem ficante. Lembre-se que esse jovem ficante pode te deixar para trás. Se você é aquele jovem que quer curtir a vida enquanto o mundo está aí. Hoje de manhã eu assisti uma cena interessante no jornal, com a liberação dos decretos no Rio de Janeiro, encheu a praia. Parecia aquele povo que estava desesperado e muita gente querendo mostrar o seu corpo exuberante, sua tatuagem. Eu gostaria de que quando os decretos fossem liberados, a gente fizesse a mesma coisa com o Evangelho. A gente saísse desesperado na casa de um, na casa de outro. Não sei se é assim que funciona. Interessante que quando abre a cancela, desculpe, não quis chamar ninguém de outra coisa aí, que quando abre os decretos, todo mundo corre. Todo mundo vai para isso, vai para aquilo. Eu queria que fosse a mesma forma. A gente abriu o decreto, abriu todos os crentes, evangelizasse mais, orasse mais. Que Deus ajude que isso aconteça na minha e na sua vida. Aliás, que a gente, durante a pandemia, a gente seja crente aceso, ativo, cultue, ore, lê a Bíblia e discipule uns aos outros. Portanto, preste atenção. O Evangelho de Cristo ressurreto encoraja o cristão face aos sofrimentos, à fidelidade até a morte. Te louvarei. Perto quero estar. Marcelo e Gil nos ajuda a cantar. Pois não há maior prazer para o cristão do que adorar ao Senhor. E por isso nós o louvamos. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Obrigado, Gil Marcelo.
enquanto os meninos estavam cantando, eu me lembrei em relação até a ilustração que a gente acabou de dizer. Liberou o decreto esses dias que o povo, em algumas cidades no Rio de Janeiro, o povo correu para a praia, correu para tanto que foi lugar. E eu me lembro que dias atrás teve um local que liberou os decretos para as igrejas funcionarem. E poucos crentes apareceram lá nos cultos. Interessante, né? Quando libera para a praia, libera para pizzaria, libera para... O povo não tem medo de ir. Mas libera para a igreja, para o povo cultuar, e o povo tem medo de ir lá chegar. O Evangelho de Cristo ressurreto encoraja cristão, face aos sofrimentos, a fidelidade até a morte. Deus fortaleça você. Quero agradecer à equipe que sempre está aqui. Vem aqui hoje para a gente encerrar com a nossa súplica permanente. Hoje a gente vai encerrar com a súplica permanente. Eu vou orar e a gente encerra com a súplica permanente. Cada dia a gente tem uma equipe. Dias passados a gente orou por uma parte. Hoje a gente vai orar pela outra parte. Pedir a Deus que nos ajude com esse povo de Deus. Vou orar e logo após a gente encerra com a nossa súplica permanente, falando: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Deus, obrigado pela vida desses irmãos que durante todo esse processo têm aberto mão de muito do tempo, porque entende que a prioridade é do reino do Senhor. Continue abençoando Binho, Gilmária, Marcelo, os demais que não estão aqui, como Hélito, também Camille, que estão em atividades. Sustenta teus filhos, fortalece os teus filhos ali, no Morro de São Paulo, também trabalhando. Fortalece todos aqueles que dia a dia nas equipes aqui estão atuando. Obrigado pela tua palavra, o Evangelho que sustenta nossos corações, apesar das lutas, das provações. Porque Deus não tem câncer, não tem lutas, não tem, ó Deus, problemas cardíacos, não tem, ó Deus, insultos, injúrias. O Evangelho do Senhor não está preso. A ti seja a honra, a ti seja a glória, em Cristo Jesus. Vamos encerrar juntos com a nossa súplica permanente, pessoal? Vamos lá? Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós a obra de nossas mãos. Sim, confirma a obra de nossas mãos, em nome de Jesus. Até quinta-feira, se Deus quiser, estamos de volta estudando a carta de 1 Pedro.